Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrien. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre repertório sociocultural e abordando especificamente o trabalho de Michel Foucault. Bom, quando se fala em repertório sociocultural para a redação, estamos falando aqui de algumas fontes, de algumas referências que o aluno pode usar como uma argumentação na redação Enem. Então, existem alguns autores no campo da filosofia, da sociologia, das ciências humanas como um todo, que servem como referenciais na hora de uma argumentação, na hora de um eixo temático, na hora de um tema que é abordado, né, que se pede para o aluno numa prova Enem. E nesse caso aqui a gente vai falar um pouco do Michel Foucault. No caso, especificamente, a microfísica do poder. E aí vamos analisar um pouquinho como é que você pode usar essa microfísica, esse conceito do Michel Foucault, desse filósofo francês, que aborda muito alguns aspectos ligados ao cotidiano, ligado muito ao dia a dia nesse sentido. E a microfísica é um conceito perfeito dentro desse processo. Mas pessoal, antes de começar, mais uma vez peço que você se inscreva no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. Pessoal, funciona assim, quando se fala de redação, né, é muito comum nos temas de redação você ter abordamentos ligados, por exemplo, à violência. É muito comum você encontrar, por exemplo, temas que têm uma relação ou com a violência, ou com o preconceito, ou com a discriminação, né? E esses temas, eles são muito corriqueiros, realmente. Sempre você vai encontrar temas mencionando basicamente esses, essas, esses momentos que fazem parte, digamos assim, da vida humana, né? E nesse aspecto, então, falar de cotidiano. E quando se fala em cotidiano, muitas vezes as pessoas não entendem que o cotidiano, o dia a dia, ele está muito recheado, por exemplo, de violência, ele está muito recheado de relações autoritárias, né? E aí nós temos o conceito do Michel Foucault, o filósofo francês, conhecido como microfísica do poder. Com a ideia basicamente assim: para o Michel Foucault, todas as relações humanas estão numa condição de poder. E esse poder pode chegar a um grau de violência. Então veja bem, quando eu falo de poder, é quando, por exemplo, uma pessoa, uma instituição tem uma influência significativa sobre a outra, tá? E quando a gente fala de poder, é muito comum as pessoas pensarem logo assim: ah, poder do ponto de vista político. Não necessariamente, tá? O que o Michel Foucault fala é do poder, não o poder do Estado, do governo sobre as pessoas, né? Que você olha muito, que você verifica muito isso na política. Mas é o poder horizontalizado, do cotidiano, né? É basicamente esse poder em que ele é tão forte, ele é tão influente que as pessoas muitas vezes não percebem. Então a microfísica do poder vem com esse propósito. Então quando se fala do Michel Foucault, ele menciona justamente esse aspecto do poder que da, do, de um pai sobre os filhos, o poder de uma instituição religiosa sobre os seus fiéis, o poder de, de uma pessoa sobre outra. Por exemplo, pode ser na amizade, pode ser num relacionamento amoroso. Tá? Porque quando a gente olha para a ideia de poder, a gente sempre avalia um poder assim macro, grande, gigantesco. E esquece muitas vezes que o poder, segundo o próprio Michel Foucault, ele está em todas as relações. Então existe uma relação de poder, por exemplo, num casal de namorados. Por quê? Porque não existe aquele poder em que todos estão na mesma condição. Sempre um está numa condição menor ou maior do que outro. E isso pode ser significativo para estabelecer a ideia de poder. Aí vem aquela situação. Esse poder que é a influência, que pode ser também a manipulação, veja que quando eu consigo manipular alguém, isso é uma forma de poder, e veja que essa relação de poder pode chegar a um grau de violência. E essa violência ela pode ser
verbal, ela pode ser física, ela pode ser simbólica, como dizia o Pierre Bourdieu, muitas vezes é aquela violência que a gente não percebe como tal. A violência em si, os modelos de violência, então, eles partem de situações que estão muito ligadas ao cotidiano, muito ao dia a dia. Tá? Então existe uma relação de poder entre pais e filhos. Existe uma relação de poder entre médico e paciente. Tu fala assim, mas como assim entre médico e paciente? Veja que tem muitos médicos que têm o quê? A ideia do poder do conhecimento. Então, por ter um conhecimento, isso é uma forma de poder. Aí é aquela situação. Essa relação de poder pode chegar num grau de violência, porque vamos lembrar que em algumas situações, tivemos casos de denúncias de médicos que abusaram de suas pacientes. Aí saiu de uma relação de poder e foi para uma relação de violência, violência sexual. Então perceba que quando se fala da violência em si, dos modelos de violência, elas estão muito ligadas à questão do poder. Então, quando Michel Foucault fala sobre todos esses aspectos, ele menciona essa microfísica do poder, que é entender basicamente o seguinte: todas as relações humanas, todas elas estão numa relação de poder e que podem chegar num grau de violência, podem estar num grau de violência. Isso pode acontecer. Então, quando se olha, por exemplo, para propostas de redação, que tem a ver muitas vezes com o assédio moral, tá? Você tem ali uma microfísica de poder, porque muitas vezes o patrão ele estabelece uma energia, uma força em cima dos seus subordinados, em cima dos seus funcionários. E muitas vezes essa força, que a gente pode falar aqui que é necessariamente a ideia do mando, a hierarquia, pode estar ligado muitas vezes à humilhação, à desorientação, à alienação. Ora, isso são formas de microfísica do poder, porque muitas vezes as pessoas não percebem no primeiro momento. Até porque se entende que isso é um processo normal, quando nem sempre é normal. Tá? Você vai encontrar, por exemplo, a microfísica do poder em relações, por exemplo, à alienação parental. Quando muitas vezes o pai ou a mãe faz a cabeça do jovem, do seu filho, da criança contra o seu antigo parceiro. Então aí você tem a ideia da alienação parental. Se enquadraria perfeitamente nesse processo. Quando a gente fala, por exemplo, nessa situação, eu posso até mencionar o caso dos abusos sexuais. Porque em muitos aspectos, quando você vê o caso aqui do médico que abusa da sua paciente, pode estar relacionado também à questão, por exemplo, do assédio sexual. Tá? Então muitas vezes a brincadeira no cotidiano, as expressões, elas acabam sendo, na verdade, modelos de poder que pode chegar a um grau de violência, porque em alguns casos tu vai perceber que patrões podem usar a sua hierarquia para tentar, na verdade, assediar sexualmente as suas funcionárias. Né? Isso pode realmente acontecer. Aí você tem um poder que é do cotidiano. Quando você verifica, por exemplo, a violência dentro da casa, quando você verifica, por exemplo, a violência na família, ali você tem uma relação de poder que pode chegar a um grau de violência. Aí você tem o quê? A microfísica do poder. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas entendem assim, elas não entendem, as pessoas de uma maneira geral não entendem que existe uma relação de poder entre pais e filhos, entre o pai e a filha, entre a mãe e o filho. Entende que ali não tem uma relação de poder. Por quê? Porque muitas pessoas consideram que a relação entre pais e filhos é um processo natural. E não é natural. Quer dizer, existe uma relação, quer dizer, uma hierarquia entre pais e filhos. Então, existe ali um processo que ele é absolutamente natural. Não, nem sempre está ligado a essa ideia de naturalidade. Aliás, isso é uma coisa construída socialmente. Né? Então, as pessoas entendem que é um processo normal. Durante muito tempo se acreditava nisso. Aí lembra muito também aquele conceito do Pierre Bourdieu, o sociólogo francês, que ele falava da violência simbólica, quando você não verifica as ações como violentas. Né? E muitas vezes tem até a contribuição da vítima, que entende que aquilo ali é normal. Né? Então, nesse sentido, quando tu vê a relação entre pais e filhos, né, tu tem ali uma relação de poder e também pode existir relação de violência. Ora, se tu analisar com calma, as grandes causas de violência, os traumas que existem, a gente fala assim de violência sexual, de violência física,
todo tipo de violência que a gente pode verificar e que muitas vezes afeta muitas pessoas, começa na família. A gente vê, por exemplo, casos de pessoas que ficam com trauma por causa justamente da relação complicada na família. Por exemplo, tem famílias desestruturadas que vivem à base de violência, né? À base de um poder violento autoritário. Então tu vai perceber, na verdade, que a ideia do Michel Foucault é mencionar que as relações, elas estão ligados à ideia de poder. E uma coisa que ele fala também, que é bem interessante, é destacar que a relação, ela vem de baixo, ela não vem de cima. A relação de poder, né, ela sempre vem de baixo, ela não vem de cima. Porque quando tu olha, por exemplo, o Estado, o poder político, tu tem uma noção de poder ali, que pode chegar a um grau de violência. Mas é mais difícil você identificar o poder quando você está na família, por exemplo, quando você está na escola, quando você está na igreja. Então esse poder, essa microfísica do poder, ela é mais realmente ligado ao cotidiano. Tá? Então por isso que é mais difícil da gente poder identificar. É mais difícil a gente poder compreender. Quer dizer, o poder ele vem de baixo, ele fala muito sobre isso. E uma coisa que ele tenta mencionar é o seguinte, o poder nunca é por acaso, o poder nunca é, digamos assim, sem querer. Todo poder, seja o poder que a gente pode chamar aqui de grande ou pequeno, mas no caso aqui do poder pequeno das relações, eles estão sempre ligados ao quê? A um propósito. O poder e a violência, ela é proposital. Ela não é por acaso. Não existe essa coisa assim, desculpa, eu te manipulei sem querer. Não existe isso. O poder ele é determinado, ele pode ser planejado, mas ele tem uma intenção. Não é por acaso, não é sem querer. Então, os poderes, né, e aí ele menciona a microfísica, parte desse sentido. Quer dizer, são poderes que estão no dia a dia, no cotidiano e que podem chegar a um grau de violência. Então, nesse sentido, a microfísica do poder de Michel Foucault se enquadraria perfeitamente, aluno, na tua argumentação sobre a relação de temas como o assédio moral, o assédio sexual, a violência na família, a alienação parental, a própria questão, por exemplo, da alienação no mercado de trabalho e também, na verdade, o assédio moral no próprio mercado de trabalho em si, a própria violência entre casais se enquadraria nesse sentido. Então, existem vários temas que você pode abordar com o conceito do Michel Foucault e a microfísica do poder. Tá bom? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.